Olá. Hoje a gente mergulha em 2 Reis, capítulo 20. O foco é o rei Ezequias e olha, a história já começa com tudo. Uma doença gravíssima. É verdade. Bem no início do capítulo, ele tá ali à beira da morte mesmo. E para piorar, né? Chega o profeta Isaías e não é para dar força não. A mensagem divina é direta. Arruma a casa porque você vai morrer, simples assim. Nossa, uma notícia dessas é devastadora. E a reação de Ezequias é muito humana, né? Totalmente. Ele vira o rosto para a parede, não quer nem ver ninguém e ora. Mas não é uma oração formal, é um choro, um apelo. Isso, ele lembra Deus, poxa, eu andei contigo, fui fiel, é um lamento profundo, sabe? E chora muito. E o interessante é a resposta, é quase instantânea. Isaías nem tinha saído direito do pátio do palácio. Exato, Deus manda ele voltar. Tipo, peraí, tem atualização. E a mensagem muda completamente. Muda como? Deus diz, basicamente, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, vou te curar. E não só isso. Ah, tem mais. Tem. Em 3 dias você vai subir ao templo e vou te dar mais 15 anos de vida. E ainda promete livrar Jerusalém do rei da Síria. Uau! Que reviravolta, 15 anos e com proteção garantida. É uma resposta bem específica, né? Muito específica. E tem até a parte prática da cura. Aquela do emplastro de figos? Isso. Isaías manda aplicar na ferida e ele melhora. Mas assim, talvez ainda abalado, Ezequias pede uma confirmação, um sinal. Ah, o sinal da sombra. Lembro disso. Ele quer ter certeza, né? Compreensível, né? Depois de uma sentença de morte revertida, Isaías dá a opção. A sombra no relógio de sol de Acais avança 10 degraus ou retrocede 10. E ele pede o mais difícil, o que vai contra a lógica, contra a natureza, que a sombra volte. Exatamente. Avançar seria o curso normal do sol, mas retroceder. É um milagre, claro. E acontece! Isaías clama a Deus e a sombra recua os 10 degraus, um sinal poderoso, cósmico quase. Bom, Ezequias está curado, vida nova, sinal confirmado. Aí chegam visitas. Visitas importantes. Mensageiros da Babilônia. O rei deles, Merodach-Baladã, manda cartas e presentes. Babilônia. Nessa época eles ainda não eram a potência dominante, mas estavam crescendo, buscando aliados contra a Síria. Certo? Exatamente. Era um movimento político. E Ezequias os recebe bem. Talvez até demais. Como assim? Ele fica, talvez lisonjeado, ou talvez vendo uma chance estratégica e mostra tudo para eles. Tudo tipo. Tudo mesmo. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos, o arsenal, todos os tesouros. Não escondeu nada. Abriu o cofre, literalmente. Isso soa imprudente. Uma demonstração de força que pode sair pela culatra. Pois é. E Isaías percebe isso na hora. Ele vai direto falar com Ezequias. E o que ele pergunta? Quem eram esses homens? De onde vieram? O que eles viram no seu palácio? Perguntas diretas. E Ezequias? Confirma, vieram de longe, da Babilônia, e viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ah, não. E qual a reação de Isaías? Vem a palavra dura do Senhor. Isaías não alivia. Ele diz que vai chegar um tempo Que tempo? em que tudo aquilo que ele mostrou, toda a riqueza acumulada por gerações, tudo seria levado para a Babilônia. Nada ia restar ali. Nossa Senhora, que pesado. E piora, alguns dos próprios descendentes de Ezequias seriam levados cativos, se tornariam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que profecia terrível. Consequência direta daquela ostentação, então? Exato. Mostrar a riqueza foi como dar um mapa do tesouro para o futuro inimigo. Foi uma falha grave de prudência, de visão estratégica. E a reação de Ezequias a essa notícia devastadora sobre o futuro do reino, da família? Como ele reage? É aqui que fica complexo. Ele ouve tudo isso e responde: boa é a palavra do Senhor que você falou. Boa. Como assim? E ele complementa o pensamento, tipo, pelo menos haverá paz e segurança nos meus dias. Quer dizer, ele aceita a profecia, mas meio que se conforma porque o pior não vai acontecer enquanto ele estiver vivo. É uma interpretação forte, né?
Parece que ele foca no presente imediato, na própria vida, aceita a vontade divina talvez, mas com um alívio por não ver a desgraça com os próprios olhos. Gera muita discussão essa reação. Com certeza. O capítulo termina de forma mais histórica, né? Sim, menciona outras obras importantes de Ezequias, como o famoso Túnel de Siloé, uma obra de engenharia incrível para a época, que garantia água para Jerusalém em caso de cerco, e fala da morte dele e da sucessão pelo filho Manassés. Então, resumindo a montanha-russa que é esse capítulo: doença mortal, oração, cura milagrosa, sinal cósmico. Seguido por uma visita diplomática que vira um erro estratégico grave, uma exibição de riqueza. Que leva a uma profecia sombria sobre futuro cativeiro na Babilônia. Isso. E no meio disso tudo, essa reação final de Ezequias, né? Focando na paz do seu próprio tempo. Fica a pergunta no ar, né? O que essa reação dele nos diz sobre liderança, sobre pensar a longo prazo, ou sobre essa tendência talvez muito humana de priorizar o nosso agora, mesmo diante de consequências futuras. Exatamente. É algo para a gente pensar. Essa tensão entre viver o presente e construir um legado, né? Como equilibramos isso? Uma questão que atravessa o século.